O futebol brasileiro é mestre em revelar talentos. O futebol brasileiro é celeiro de grandes talentos. Sempre foi, continua sendo e será assim para o futuro também. Mas no quesito transitar seus jogadores da base para o profissional, fica sempre algo a dever. Por quê? Porque a maneira como se cobra, não só isso, mas em grande parte, a maneira como se cobra resultados no futebol profissional faz com que o tempo necessário para a transição não seja dado. Então o garoto às vezes chega no profissional e dele já é cobrado uma atitude de adulto, de jogador já experiente. E a gente sabe que não é assim que acontece. A ciência e a prática, e as duas coisas se completam e chegam até a se confundir, nos manda ter bastante cautela na avaliação dos talentos até os 23 anos de idade, pelo menos. E a gente com 17, 18 anos já está julgando os nossos jovens jogadores com o rigor que julgaríamos um adulto. Então, esse quesito, na minha opinião, é determinante para que muito da nossa transição seja prejudicada. Temos outros fatores também que a gente podia dizer. Um treinador com a vida muito curta, por exemplo, no elenco profissional. Ele, quando começa a conhecer a estrutura de base do clube, quando começa a conhecer jogadores de base, ele perde o emprego muitas vezes ou até na maioria das vezes. E o processo tem que se reiniciar do zero. Então fica sempre uma situação difícil de ser contornada. Então a transição no futebol brasileiro fica prejudicado nesse aspecto também. Há também uma questão que eu reputo como muito importante. Os setores profissional e de base nos clubes brasileiros, em sua grandíssima maioria, trabalha de forma independente. Ou seja, cada departamento buscando os seus resultados, tendo os seus objetivos e, no fundo, o que eu acho que tem que acontecer é um sendo continuidade do outro, um fazendo parte do outro. O departamento de base é parte do departamento profissional. Então, quando não é assim, e na maioria das vezes não é, nos clubes brasileiros, há uma distância muito grande. Uma solução direta seríamos ter a equipe B disputando campeonatos regulares no futebol brasileiro, como acontece na Europa, em todos os países de futebol desenvolvido. Nós aqui, com o pretexto de custo, de estrutura, a gente acaba acomodando nessa situação mais fácil. Acabou o sub-20, o jogador que serve para profissional joga, o que não serve manda embora, né? Ou na pior das hipóteses, aproveita ele mais 1, 2 anos fazendo algum tipo de convênio, alguma coisa. Então, sem dúvida nenhuma, a equipe B ou sub-23 seria uma solução muito prática, muito rápida. Mas, assim como em várias outras questões na sociedade brasileira, no desporto nacional, no futebol brasileiro como especificamente, nós precisamos ter um pensar mais técnico, um pensar mais profundo, um pensar mais reflexivo sobre as necessidades do futebol brasileiro. Então, enquanto não tivermos esse foro de um pensamento mais abrangente, de uma ideia, de levantar uma ideia mais técnica, de desenvolvimento técnico do futebol brasileiro, se nós sempre ficarmos para soluções políticas, para soluções mais rápidas, que atendam mais a nossa questão financeira, ou seja, caro não traz, nós vamos ficar sempre em atitudes de tapa-buraco. E isso a gente sabe que ações reativas, elas geralmente consertam problemas a curto prazo. Quando você tem uma cultura de proatividade,
você penetra mais nos problemas, você vai mais fundo nas questões e aí você cria argumentos melhores. Então o futebol brasileiro, assim como vários outros setores da sociedade brasileira, está precisando de um pensar mais profundo, de um agir mais técnico, mais abrangente sobre todos os aspectos. Então a gente espera conseguir, nesse período que a gente vai estar à frente do futebol da América, espera conseguir realmente encaminhar o clube nesse sentido, ou seja, de que o América pense o futebol como um todo. E aí, o Sub-23, o profissional, o Sub-15, vão ser só partes desse todo, entre aspas, né? Só partes desse todo, ou seja, vão estar todos inseridos nesse contexto de futebol do América. Então eu vejo o futebol dessa forma, acho que se o clube pensar dessa forma, tem muito a crescer em todos os segmentos.